fome de transcendência, e essas fomes não são atendidas. Então elas estão voltando. E já nos anos 70, esse grande sociólogo Peter Berger, austríaco norte-americano, escreveu um livro, o Rufar de Asas de Anjos. Na verdade, o título é O Rumor de Anjos, a volta do transcendente no mundo moderno. Partimos que o mundo era um mundo secularizado. Ele diz que o mundo não é secularizado. Ele é empapado de energias espirituais e os seres humanos estão captando essa realidade, que o invisível é parte do visível. E que a partir do visível nós vamos captar o outro lado da realidade, e que são os caminhos espirituais, são as buscas por algo mais profundo, mais humano, que nos entrega essa realidade. Eu quero trazer como testemunho da importância da religião Samuel Huntington. Escreveu um famoso livro que também se conhece, O Choque das Civilizações. Foi o primeiro grande texto tentando pensar a globalização, e ele via que futuramente as guerras não serão guerras entre nações, não são guerras entre exércitos, são guerras entre civilizações. E ele imaginava as civilizações do mundo se enfrentando com a civilização ocidental. No meio dessa lógica, a tese pode ser muito discutida e é discutida, mas foi um dos poucos grandes nomes da reflexão norte-americana que fez uma crítica política americana. Diz que em todas as iniciativas internacionais nunca tomaram a sério o fator religioso. E ele mostrava que atrás de todos os conflitos hoje mundiais há um conflito religioso. Seja no Iraque, entre xiitas e sunitas, seja na Síria, seja no norte da África, em todas as partes. Diz, a religião está em alta. E aí ele diz a seguinte frase que eu quero ler, que é muito importante. Ele diz, no mundo moderno, a religião é uma força central, talvez a força central, que motiva e mobiliza as pessoas. O que, em última análise, conta para as pessoas não é a ideologia política, nem o interesse econômico, mas aquilo com que as pessoas se identificam são as convicções religiosas, a família, os credos. É por essas coisas que elas combatem e até estão dispostas a dar a sua própria vida. Então, a centralidade da religião é muito importante a gente tomar em conta como um fator decisivo. E, concretamente, grande parte da humanidade se orienta por uma visão religiosa ou espiritual do mundo. Aí há os valores, sentido de vida, capacidade de se sacrificar, de abrir-se para os outros e ser um pouco a contracorrente dessa onda de materialismo, de consumismo que domina todo o processo de globalização. Então as religiões são decisivas. E o importante não é só constatar o fato de que elas estão aí. O importante é buscar os contatos que elas estabelecem entre elas, e aí então o desafio da convivência pacífica, da abertura de uma com outra, de mostrar como podem chegar a convergências na diversidade, a serviço de algo maior do que elas, a serviço da preservação da vida que está ameaçada e garantir a vitalidade e a integridade do planeta Terra. Porque se não garantirmos isso, não adiantam as religiões, nem adianta o cristianismo, todos sucumbiremos. Então as religiões
são hoje forças poderosas que nos ajudam a superar a crise atual do mundo, mas sob uma condição: que elas, entre elas, entrem em diálogo, que elas se reconheçam umas com as outras, que elas busquem um denominador comum a partir da qual todas elas possam colaborar e pôr-se nessa missão salvadora, porque desta vez temos consciência: não há uma arca de Noé que salve alguns e deixa perecer os demais. Ou nos salvamos todos, ou nós nos perdemos todos. Um dos grandes cientistas hoje vivos, talvez o maior biólogo vivo, Edward Wilson, ele criou a palavra biodiversidade. O último livro dele se chama, está em português, A Criação: Como Salvar a Vida no Planeta, como subtítulo. É uma espécie de carta aberta que ele escreve a todos os líderes religiosos da humanidade, seja do Ocidente, seja do Oriente, seja da África, todos que buscam caminhos espirituais, dizendo o seguinte: há duas forças determinantes no mundo de hoje. A primeira é a tecnociência, que muda a nossa relação com o mundo, intervém na natureza, garante o projeto técnico-científico que tantas comodidades traz, mas por outro lado também montou uma máquina de morte com armas químicas, biológicas e nucleares que pode dizimar toda a vida no planeta por 25 formas diferentes. Então a ciência é importantíssima. E em segundo lugar, a segunda força que ele considera tão grande como a tecnociência é a força das religiões, porque elas movem as pessoas, falam para o coração, trazem sentidos que vão para além da biografia pessoal de cada um e dão uma perspectiva que vai para além dessa vida. Então diz: nós temos que fazer uma sagrada aliança entre ciência e religião. A ciência vai dizer à religião que ela não seja fundamentalista, que ela não considere sagrados só os textos sagrados, a hóstia consagrada, os templos sagrados, mas que toda criatura é sagrada, porque ela traz uma mensagem do universo e uma mensagem do mistério do mundo. Então, a ciência vai dizer isso à religião. E a religião vai dizer à ciência: façam a ciência com consciência. Não uma ciência para o mercado, não uma ciência para a destruição da vida, mas uma ciência para o serviço da vida, começando com a vida mais vulnerável e mais ameaçada, que ela também merece ser salva, porque ela tem algo a dizer a todos nós. E ele termina dizendo: ou fazemos essa aliança sagrada entre religião e ciência, ou então corremos risco de não garantir o futuro. E ele diz a última frase: eu que sou ateu, estou rezando para que essa sagrada aliança se verifique. Só assim salvaremos a vida no planeta. Edward Wilson, o maior biólogo vivo hoje, que vive em Harvard, no MIT, naquele grande instituto. Então, como vem, a religião é fundamental. Hans Küng é um grande teólogo, talvez o maior teólogo vivo da cristandade, companheiro de tribulações, porque, como eu, também foi condenado pelo Santo Ofício na época, mas é um dos maiores pensadores cristãos. E uma obra fundamental que ele deixou, está em português, eu até zelei para que fosse publicada, que tem o título Amar e Ser Amado, que é insaciável, porque podemos crescer de forma infinita na compaixão, na forma ilimitada do amor, na forma mais profunda da compreensão e aceitação um do outro. Então, essa fome que todos os caminhos espirituais e religiosos, de alguma forma ou de outra, procuram saciar. Então, quantas fomes tem o ser humano? Ele não é um animal famélico. Ele é um animal
que procura, a partir do seu espírito, da sua capacidade de empatia e de amor, encontrar companheiros nessa curta vida, nessa trajetória que passamos nesse pequeno planeta que nos toca viver e agora nos toca cuidar e salvar. E para isso devem nos ajudar as religiões. Então, nós sabemos as peripécias que as religiões passaram. Primeiro, o iluminismo tentou acabar com as religiões, desde o positivismo, com Marx, com Freud. Depois, a segunda geração dos assim chamados marxistas ateus, como Ernst Bloch, que criou esse princípio esperança e que valorizou profundamente a religião, dizendo: onde há religião, há esperança. E a religião é a plenitude das esperanças. Ou então outros como Emile Durkheim, que diz: as religiões não trabalham só com ideias, mas trabalham com forças que dão dinamismo à vida humana, forças que podem transformar e transportar montanhas, forças que produzem milagres e que curam vidas e mobilizam povos, embora ateus vivam a profundidade do que significa a religião. E nos últimos anos assistimos a uma grande e larga discussão entre os cientistas, especialmente esse grande conhecido biólogo Richard Dawkins, que escreveu esse livro extremamente polêmico, Deus, um delírio. Diz que a religião é a coisa mais perversa que os seres humanos existem. Ele é um zelota do ateísmo, mas um colega dele da mesma universidade, biólogo, respondeu com outro livro, Dawkins, um delírio. Não, Deus o delírio, Dawkins um delírio. Talvez o testemunho que mais impacta, eu aconselharia vocês lerem, se puderem ter ocasião de fazer, é o livro de Francis Collins, aquele que coordenou aqueles 1.100 cientistas que descodificaram o genoma humano. Ele começou ateu, mas na medida que avançava a pesquisa, percebia a linguagem de Deus escrita no genoma humano. E escreveu esse belíssimo livro, A Linguagem de Deus. E ele se transformou num homem espiritual, num homem de fé, dizendo que como o ateísmo é muito mais difícil de explicar o mistério da vida. E com a fé e a crença num espírito criador, é muito mais fácil entender os meandros, o mistério desse genoma humano. Ele passou então a ser uma pessoa que testemunha a importância dessa passagem da ciência para uma atitude de fé que leva ao respeito, à veneração, face à grandeza do universo, face à misteriosidade da vida humana. Então esse debate continua e nunca terá fim, porque a religião trabalha com as questões mais profundas do ser humano. Não são os filósofos, não são artistas, mas são as religiões e os caminhos espirituais que nos falam do sentido último da vida, o que podemos esperar para além da morte, qual é o nosso lugar do conjunto dos seres, finalmente por que existimos, e qual é o rumo que o nosso planeta, a nossa humanidade está seguindo. Se é um rumo que leva para formas mais altas de complexidade, para ordens mais inteligentes, o céu nos prepara uma grande tragédia ecológico-social. O próprio Papa Francisco, com grande humildade, disse: nem Dalai Lama, nem eu sabemos para onde vai a humanidade. Geralmente os papas sempre acham que sabem, mas ele disse: nós não sabemos, juntos devemos procurar um caminho que nos mostre a nossa sobrevivência
e a sobrevivência e a salvaguarda da vida no nosso planeta. Então ele convoca todas as religiões e nos prometeu que depois de fazer uma reforma da Cúria, quer fazer uma grande assembleia das igrejas todas e das religiões, com o tema central: o que fazemos para salvar a vida, a partir da vida mais vulnerável, e garantir a nossa perpetuidade em cima desse planeta. Então vai fazer uma convocação a todos nós, e será lindo ver babalorixás junto com cardeais, pastores evangélicos junto com sei lá, são tantos os representantes dos caminhos espirituais, todos juntos, pensando não em si, mas o que cada um pode contribuir com o capital que cada um carrega, e às vezes capitais profundamente carregados de tradições, de beleza, de profundidade, como cada um pode contribuir para salvar esse dom tão precioso que é a vida humana, mas não só a nossa vida humana, a vida de toda a comunidade de vida, porque a Terra não criou apenas nós, criou todos os demais seres vivos, que também precisam da biosfera, precisam da água, precisam de todos os nutrientes. Então superar esse antropocentrismo, tudo centrado em nós, porque nós não estamos sozinhos, somos um elo da corrente da vida, e esse elo tem que ser salvaguardado. E quem tem um pouco o segredo dessa salvaguarda são exatamente as religiões, porque elas são as portadoras dos grandes sonhos da humanidade, são aquelas que elaboram as utopias que dão sentido à nossa vida. Daí a importância de a gente valorizar cada uma delas e, ao mesmo tempo, nos aproximar uns dos outros, para nos escutarmos, para aprendermos da diferença, porque como existe a biodiversidade, isto é, a multiplicidade dos seres vivos, de animais, de plantas, de pássaros, de toda forma, de todo esse mundo microscópico, porque só 5% da vida, como vocês sabem, é visível, 95% é invisível, é feito de fungos, de bactérias, de vírus. Tudo isso forma a biosfera, forma o mundo da vida. Então há uma grande diversidade de vida. Essa diversidade se manifesta na diversidade dos seres humanos e se manifesta na diversidade das religiões e dos caminhos espirituais. Daí parece incompreensível que alguém invoque para si a exclusividade de dizer: eu sou a única religião verdadeira, eu sou a única que tem a revelação, como se alguém dissesse: só um animal deve existir, para as mulheres as baratas, para os homens os escorpiões, e os demais não teriam legitimidade. Não é assim. Como existe na natureza, já foi dito num debate aqui pela monja, como existe geneticamente a diversidade, existe também a diversidade dos caminhos espirituais, das religiões. Então todos nascemos dentro dessa corrente de vida e de sentido. Daí me parece importante, para chegar a um diálogo mais profundo, fazer uma distinção que é básica e que nos permite criar o fundamento para um diálogo que vale a pena, que é distinguir o que é religião e o que é espiritualidade. A religião é um conjunto de crenças, de doutrinas, de dogmas, de celebrações, de códigos éticos, uma instituição que é fruto da criação humana, e por isso todas elas pertencem à identidade de cada cultura. Cada cultura, quando chega à sua maturidade, produz uma religião, e ela é fruto das buscas humanas, e elas estão aí
hoje se encontrando, porque uma das vantagens do processo de globalização é abrir todas as janelas para nos encontrarmos e vermos uns aos outros, ver as diferenças e como nós podemos valorizar, como dizia aqui a Tâmara, valorizar as diferenças. Como nós podemos ser pessoas religiosas de 1000 formas diferentes. Como podemos ser humanos de 1000 formas diferentes, na forma chinesa, na forma japonesa, na forma africana, na forma Yanomami, na forma brasileira. Todos somos humanos, mas cada um é de uma maneira diferente. Assim as religiões bebem de algo que é mais profundo do que elas, que é a espiritualidade. O que é a espiritualidade? Espiritualidade não é uma instituição, não é o monopólio de alguma igreja, de algum caminho espiritual. A espiritualidade é um dado antropológico, um dado de cada ser humano, com direito de cidadania, como é a libido, como é a vontade, como é a inteligência, como é o poder, tem a dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual, aquele conjunto de valores, aquele conjunto de sonhos e utopias que dão sentido à nossa vida, que nos acompanham ao largo de toda a vida até para dentro da morte. O mundo espiritual é a percepção do mistério do mundo, que nós estamos à mercê de forças e energias que nos desbordam por todos os lados, e que por detrás de todas as coisas há uma presença que tudo sustenta, tudo penetra, que os astrofísicos e os cosmólogos modernos chamam daquela energia de fundo do universo, que outros chamam a fonte originária de tudo aquilo que existe e vive, que sustenta um encontro como o nosso aqui, que alimenta cada vida de cada pessoa, que nós não podemos manipular, mas que nós sentimos. Que os gregos, com justa razão, chamavam a isso de entusiasmo. Entusiasmo significa enteosmos, ter um Deus dentro. Então, essa força, esse entusiasmo que nos faz levantar cada manhã para enfrentar o trabalho, para superar dificuldades, para alimentar sonhos que dão sentido à nossa vida, para organizar tudo aquilo que nós fazemos, essa energia secreta que vibra dentro de nós, é aquilo que nós podemos chamar de Espíritus Creator, Espírito Criador, podemos chamar de Olorum, podemos chamar de Tal, podemos chamar de Shiva, podemos chamar de Javé, podemos chamar de Deus, Deus anterior. Nós vivemos à mercê dessa realidade. E o ser humano tem a capacidade de dar-se conta de que as coisas não estão jogadas uma ao lado da outra de qualquer forma, mas que há um elo que une e reúne, liga e religa as coisas todas, fazendo que tudo seja belo, seja um cosmos e não um caos. Essa é a dimensão espiritual que está dentro de nós e que tem uma base biológica. Hoje, uma das pontas mais avançadas da ciência é a neurociência, a neurolinguística. Aqueles que estudam o cérebro humano, até de uma forma muito contraditória, porque você, para estudar o cérebro, tem que usar o próprio cérebro. Então é difícil de estudar o cérebro. Mas se deram conta os cientistas, a partir dos anos 1995, que sempre, que qualquer ser humano em qualquer lugar do mundo se preocupa com uma visão mais global da realidade, alimenta respeito e veneração diante dos outros, e quando ele toca com as dimensões do sagrado, da reverência, há uma parte do cérebro que normalmente os neurônios têm a vibração de 7,9 Hz, que de repente essa parte do cérebro se acelera a 9, 11, até 30 vibrações por segundo. E chamaram a isso o ponto Deus no cérebro. Não fomos nós teólogos que chamamos o ponto Deus, foram eles. Nomes como Persinger, Marshall,
Chamadranda, Zohar, são os grandes nomes dessa neurociência. Diz assim como no corpo temos órgãos exteriores, como os olhos para ver, o tato para sentir, os órgãos todos para captar a realidade. Temos um órgão interior, que é a nossa vantagem evolutiva, mediante o qual nós percebemos a presença do mistério do mundo, a presença do Criador que tudo pervade. Não é que Deus está nesse ponto do cérebro, Ele está em toda a realidade. Mas através desse órgão interno, nós captamos a presença desse mistério do mundo que recebe 1000 nomes. E que quando é traduzido, recebe 1000 formas diferentes, conforme a cultura que um vive, se é a cultura africana, a tradição afro-brasileira, se são aqueles da cultura andina, se são aqueles que vêm da modernidade, como nós, com a ciência, com a filosofia. Cada cultura tem o seu arsenal de instrumentos para expressar a realidade, também essa realidade fundamental. Então a espiritualidade hoje tem uma base biológica, uma base objetiva, experimental. Aquilo que São Francisco, há 800 anos atrás, sentia, chamando a todo mundo de irmão e irmã, e sentindo a presença misteriosa de Deus em todas as coisas, isso era uma intuição mística. Hoje nós sabemos, por um dado empírico de ciência, efetivamente essa realidade está aí. E o efeito de alimentar esse ponto Deus do cérebro, porque eles vêm carregados de uma montanha de cinzas, feitas pelo nosso materialismo, pelo individualismo, pela nossa insensibilidade face aos outros. Quando liberarmos essa chama interior, esse ponto Deus, Ele nos faz sensíveis, nos faz amorosos, cuidadosos, nos faz generosos face aos outros, nos produz indignação face à injustiça e uma profunda amorosidade por todos aqueles que sofrem e penam nesse mundo. Então dizem esses cientistas, e tem um livro principal publicado em português por uma dessas cientistas que se chama Dana Zohar, que é o consciente espiritual, o ponto Deus do cérebro. E ela diz, nós temos fundamentalmente 3 tipos de inteligência. A inteligência intelectual, essa que está nas escolas, nas universidades, com os quais nós organizamos o nosso mundo com os conceitos e a arquitetônica do saber. É a inteligência intelectual. Mas tem a inteligência emocional, que os modernos cientistas, como Goleman, como Fessoli e outros tantos, dão uma importância extraordinária, especialmente quem vem da tradição psicanalítica, com Freud, com Jung e outros, que é a inteligência emocional, que está ligada ao cérebro límbico, que surgiu há 125 milhões de anos atrás, quando no universo emergiram os mamíferos. E o mamífero carrega a cria dentro de si. E quando ele dá a luz, ele cuida, ama, defende essa cria. Então surgiu no universo algo que nunca havia antes, que era o amor, o cuidado, o afeto. E nós, seres humanos, não somos animais racionais, somos mamíferos racionais. Somos seres carregados de emoção e de afeto. E o mais profundo em nós é exatamente essa afetividade. A razão não é o momento culminante da nossa vida, porque antes da razão tem todo esse universo da afetividade. E acima da razão tem a intuição, a inteligência, a captação da totalidade. Então nós hoje valorizamos e precisamos incorporar a razão sensível, porque essa razão sensível, chamada também razão cordial, é a sede dos valores, do amor, da ética e a sede da experiência espiritual. E junto com essa inteligência intelectual, inteligência emocional, a inteligência espiritual. É essa que faz os seres humanos serem seres que se autotranscendem, que vão para além de si mesmo. Como dizia Antoine de Saint-Exupéry, nós
com nosso sentimento, com nosso coração, habitamos as estrelas mais distantes, porque nós sentimos o mistério do mundo. Então, essa razão espiritual é aquela que mais sentido dá à nossa vida, e quando a purificamos, ela nos humaniza. Como disse antes, nos faz mais abertos uns aos outros, mais capazes de aprender uns aos outros, porque o importante não é saber, o mais importante é nunca perder a capacidade de aprender, e de aprender uns dos outros. Então, todas essas religiões bebem dessa experiência, da experiência espiritual. É como uma fonte que pode ser canalizada por 1000 canais. Tem canais meio enferrujados, outros grandes, outros pequenos. Todos levam essa água. E cada religião, cada caminho espiritual é uma expressão dessa inteligência espiritual, dessa espiritualidade que é um dado fundamental do ser humano. Daí algo comum que nos une. Se não houvesse esse algo comum, o encontro, o diálogo seria impossível. Nós não nos entenderíamos. Eu dou apenas um pequeno exemplo de Thomas Merton, que é um dos grandes místicos do mundo moderno. Ele fez 2 viagens ao Oriente em encontro de monges do Oriente, da tradição do Tao, de Sri Lanka, da Índia, da China, e cada um começou a apresentar suas doutrinas. Foi a maior confusão, porque cada um achava que a sua doutrina é mais ancestral, mais verdadeira. Eu mesmo encontrando-me com um monge de Sri Lanka, e disse: vocês são religiões novas, precisam de muitos conceitos, de teologia, de sacramentos. Vocês têm 2000 anos, a minha tradição tem pelo menos 4000 anos. Nós não precisamos nada disso que vocês precisam. Que quando se confrontam doutrinas, metafísicas, visões de mundo, há conflito, há confronto. Na segunda viagem que fez, na qual ele morreu, ao ligar um ventilador, se supõe até um atentado da CIA, que levou um choque mortal e morreu, mas ele deixou o diário. Quando não se tratava de discutir doutrinas e visões de mundo, se tratava de testemunhar a experiência espiritual. Um através de uma poesia, outro através de uma dança, outro através de um haikai, outro através de um desenho. Todos guardavam o nobre silêncio, todos se entendiam, porque todos se colocavam diante do mistério, que suscita em nós a veneração, o respeito, e como se diz na tradição do budismo, o nobre silêncio. E é um silêncio não porque não temos coisas para dizer, teríamos muito para dizer, mas nenhuma palavra consegue definir, transmitir esse mistério que sentimos. Então, essa experiência de testemunhar cada um o seu, produziu uma profunda unidade. E ele diz: a humanidade só caminhará, entrará naquilo que Teilhard de Chardin chama noosfera, isto é, mentes e corações unidos, se todos dialogarem a partir da experiência profunda que está dentro de cada um. Aí nos encontraremos todos diante desse mistério. Louvaremos e celebraremos e cantaremos e dançaremos, porque é isso que o mistério nos suscita. Então, qual é o desafio nosso hoje? O desafio nosso hoje é superar as inflexibilidades, o endurecimento que existe nas religiões, que nós chamamos de fundamentalismo. Tudo que é são pode ficar doente. Então há um miolo são de toda a religião, de todas as igrejas, de todos os caminhos espirituais, mas todos eles podem ficar doentes. E hoje grande parte das religiões sofrem dessa doença do fundamentalismo. Fundamentalismo não é uma doutrina, é uma maneira de ler as doutrinas. Dizer que a minha doutrina é a melhor de todas, é a única expressão da verdade, e todas as demais são falsas. E se são falsas, são ilegítimas. E se elas não aceitam isso, podem ser perseguidas e eventualmente fazer guerra contra elas.
De fato, hoje nós conhecemos guerras religiosas que nascem desse fundamentalismo. Quando a posição correta é dizer a verdade pode ser única, mas as formas de expressar essa verdade são diferentes em cada cultura, em cada tempo. Juntos podemos crescer para um aprofundamento maior da verdade. Há um pequeno poema do grande poeta espanhol Antonio Machado que dizia isso. Alguém diz, a minha verdade. Ele diz, não, a verdade. A tua verdade, guarde-a para você. Ora, procuremos juntos a verdade, que vamos encontrar uma verdade mais rica e seremos muito mais próximos, irmãos e irmãs, e mais ricos pela verdade que nós acharmos. Eu acho que esse é o caminho. De a gente renunciar a essa exclusividade, dizer que somos os únicos, dizer que nós somos como o sol. O sol ilumina o cisco do caminho, a cabeça do Papa, a figura de cada pessoa, ele se dá gratuitamente a todos os seres, a mesma luz, o mesmo calor. Assim é a espiritualidade, está presente em todos, assim é a verdade, cada um é portador da verdade. No século XIII houve um franciscano, Raimundo Lulo, que na Ilha da Maiorca criou um grupo de reflexão, e os textos foram publicados até em português, Discurso dos Sábios. Reuniu sábios muçulmanos, sábios judeus e sábios cristãos. E eles dialogavam dia e noite, cada um dizendo a sua verdade. E ele diz, a verdade de cada um é verdade, e ela não está fora da grande verdade. E por isso os três vamos procurar uma verdade mais plena, que nos completa a todos. E aí não fazemos mais guerras entre nós, mas cultivaremos essa verdade e amaremos, e aí internalizamos com uma luz que ilumina e transfigura todo o nosso ser. Pois esse é o caminho que deve ser percorrido pelas religiões. Eu acho que esse é o caminho que é convocado, que é pela exigência da realidade, que é feito urgente, porque temos pouco tempo e não temos muita sabedoria acumulada. Eu acho que o critério da verdade de cada caminho espiritual, o critério não é o teórico, não são as práticas, mas são as prédicas, não são as prédicas, mas são as práticas. Se nos fazem mais humanos, se nos fazem mais abertos aos outros, se nos levam a tratar humanamente a todos os seres humanos. Para mim esse é o princípio ético supremo, tratar humanamente a todos os seres humanos. Aquilo que eu quero que façam para mim, fazer para os outros. Essa lei áurea está em todas as tradições. E o grande historiador Toynbee escreveu 10 volumes sobre as civilizações que conhecemos da humanidade. E escreveu um volume, As Civilizações e a Religião. E aí ele diz, em todas as religiões que eu estudei nas culturas, há 2 elementos que são sempre constantes e são comuns a todas as tradições espirituais e religiosas. Primeiro, a veneração do mistério do mundo, que nós chamamos Deus. E segundo, é o cuidado e a defesa dos indefesos, dos pobres e dos desamparados. Nisso as religiões se encontram. Nisso está também o cristianismo, está a prática de Jesus, está aquilo que felizmente o Papa Francisco tem dito em Lampedusa e em muitos lugares, que o Ocidente se tornou insensível, perdeu a capacidade de chorar, que não sente o sofrimento do outro e que abandona grande parte da humanidade à sua sorte infeliz. Então aí falta de espiritualidade, falta de viver a radicalidade do ser humano, que do distante faz um próximo e do próximo faz um irmão, uma irmã. Esse é o desafio. Uns anos atrás, houve o grande encontro das religiões do mundo inteiro para estabelecer uns pontos comuns
E de uma dessas eu participei em Chicago, mas essa aqui foi em Kyoto, que em Chicago reproduziu isso. Quais são aqueles princípios éticos mínimos? Quais são aqueles comportamentos básicos que são comuns a todos nós, por mais diferentes que sejam os caminhos, e que nos podem dar a força de empenharmos para um mundo que vale a pena ser vivido, vale a pena ser salvo para nós e as futuras gerações. Aí diziam os pontos convergentes. Primeiro, há uma unidade fundamental da família humana, igualdade e dignidade de todos os seus membros. Segundo, cada ser humano é sagrado e intocável, especialmente em sua consciência. Terceiro, toda a comunidade humana representa um valor, toda a comunidade humana, por mais mínima que seja. Quarto, o poder não pode ser igualado ao direito. O poder jamais se basta a si mesmo, não é jamais absoluto e deve ser limitado pelo direito e pelo controle da comunidade. Quinto, a fé, o amor, a compaixão, o altruísmo, a força do espírito e a veracidade interior são, em última instância, muito superiores ao ódio, à inimizade e ao egoísmo. Sexto, deve-se estar por obrigação, do lado dos pobres, dos oprimidos e contra seus opressores. E, por fim, alimentamos a profunda esperança de que, no final, a boa vontade triunfará. Como se vê nesse pequeno decálogo, a religião não se exaure em si mesma. Ela está a serviço a esses valores e à preservação da vida e da espécie humana. Eu quero terminar com um desafio que se propõe a nossa realidade hoje, universal e brasileira. Eu serei muito breve. Eu acho que o primeiro de tudo, ao nível mundial, é salvar a vida sobre a Terra, porque a vida é ameaçada. Como nunca antes na história, nós estamos destruindo as bases físico-químicas que sustentam a vida. E a continuar nesse ritmo, a destruição das espécies chega a níveis inomináveis. O último dado que Wilson, esse biólogo com sua equipe, deram, que anualmente se desaparece definitivamente entre 70 a 100 mil espécies de seres vivos, devido à agressividade do processo industrialista, da superexploração dos bens e serviços que o nosso mundo faz em todas as partes. E cada ser vivo é como um livro, dentro do qual pode estar a solução do Alzheimer, da AIDS. Nós nem sequer abrimos o livro, não lemos nada, já o exterminamos. Então, salvar a vida no planeta Terra. Segundo, evitar uma bifurcação na humanidade. Isso os sociólogos franceses, especialmente Edgar Morin, Alain Touraine, que muito vem ao Brasil, diz: há o risco que a humanidade se bifurque. Aquelas minorias que têm acesso às tecnologias mais avançadas, da medicina, do prolongamento e da renovação das células, que poderão viver 130, 140 anos, que é o tempo de duração das células. E o resto da humanidade largada em si mesma e, quem sabe, até de tal maneira marginalizada que nem mais humana é considerada. Então temos que lutar para manter a humanidade unida, a espécie humana, a família humana que habita essa única casa comum que temos no planeta Terra. É um desafio das religiões. Então o nosso sonho não pode ser pequeno, não pode se limitar só ao nosso grupo, tem que pensar grande, tem que pensar o futuro comum, já que estamos em cima da mesma nave espacial, que é o planeta Terra, com recursos escassos, com alimentação em fluidos muito limitados e carregada e superpopulacionada, porque somos muitos
e ocupamos já 83% de todo o planeta. Esses dois pontos me parecem importantes, mas mais importante para atingi-los é despertar em nós essa chama interior da espiritualidade. Porque é ela que nos vai fazer amar a Terra, deixar o nosso descaso, que nos mobilizará para salvar o mais fraco e garantir um futuro para todos. Se não tivermos essa espiritualidade, nós não sentiremos nenhum ânimo, nenhum motivo para sair da nossa comodidade, ir ao encontro desses desafios para superá-los. E nós do Brasil, creio, temos 3 desafios fundamentais, que as religiões juntos, caminhos espirituais juntos, devem ajudar a superar. Primeiro, a pobreza econômica. A multidão de pobres que ainda existe nesse país, muitos pela Bolsa Família saíram dessa miséria, mas vivem em condições ainda inferiores. Nós temos que ajudar a salvar a vida, que a primeira tarefa de um Estado é cuidar da vida de seus cidadãos. Segundo, superar a pobreza política, que é a falta de cidadania, falta da consciência de direitos, falta o sentido da nossa participação, que somos os portadores do poder originário e por isso podemos controlar os poderes públicos, fazer-lhe a crítica, submetê-los a pressões, porque como cidadãos somos conscientes que depende de nós a transformação da realidade e não só da burocracia dos partidos e dos governos. Então, superar essa pobreza política que nos torna massa anônima e nos faz cidadãos conscientes e participativos. Em terceiro lugar, superar a pobreza ecológica. Hoje todos os cientistas dizem há 2 países no mundo que vão decidir o futuro da humanidade. Um é a Índia, que ela pode salvar milhões da fome e da miséria, porque é um dos países mais empobrecidos, mas com uma das tecnologias mais avançadas. O desafio é poder salvar o mais possível pessoas humanas, no nível da infraestrutura material e biológica. Segundo país fundamental para o século XXI é o Brasil, pela sua extensão enorme, por ser a potência de água doce, por ter a maior biodiversidade, por ter as florestas úmidas que garantem o equilíbrio dos climas de todo o planeta e por ter uma civilização extremamente criativa, que fez um ensaio civilizatório misturando todos os 60 representantes que vieram de todas as partes do mundo, estão fazendo uma saga significativa para a humanidade. Então, dependerá do Brasil, nossa consciência da nossa importância, de cuidar de toda essa herança que não é só do Brasil, é da humanidade, mas está sob a nossa gestão. As religiões nos devem despertar para essa nossa responsabilidade, para o futuro da vida, da humanidade, daqueles que estão além de nós. Então o Brasil é fundamental. E um dos filósofos franceses, Latour, que esteve recentemente no Brasil, chamou novamente a atenção. Os brasileiros não têm a consciência suficiente, desde seus governantes a sua população, do significado que eles têm para o futuro da humanidade. Então as religiões que trabalham com o sentido das coisas, com os valores fundamentais da proteção da vida, do cuidado com tudo aquilo que existe, que tudo aquilo que nós amamos, nós cuidamos, e tudo aquilo que nós cuidamos, nós amamos. Se nós não despertarmos essa consciência, e as religiões têm toda a energia para nos despertar e descobrir nosso lugar no conjunto dos seres, como aqueles que são responsáveis eticamente na tradição judaico-cristã, aqueles que foram colocados no paraíso terrenal para cuidar de todos os seres, guardar tudo que lá vive e cresce. Cada tradição tem uma centralidade da importância do ser humano para o resto do planeta. Então as religiões podem suscitar essa consciência, podem mobilizar essas pessoas para essa responsabilidade, para essa vocação, que se nós não realizarmos, podemos conhecer
fenômenos de grande gravidade que poderão dizimar porções importantes da biosfera e talvez milhões de seres humanos, nossos irmãos e irmãs. Por fim, eu quero dizer que tudo isso deve terminar numa cultura da paz. A paz é um dos bens mais desejados dos seres humanos. A Carta da Terra tem uma bela definição da paz, e eu, como membro do grupo que elaborou isso, ajudei até a formular essa frase, junto com Gorbachev e Steven Rockefeller. E dizemos, temos que fazer uma definição da paz que todo mundo entende, e que ela possa animar as pessoas a buscar esse bem tão precioso. E nós definimos lá, está na Carta da Terra, no último parágrafo, dizendo: a paz é aquela plenitude que resulta, que é a consequência da relação boa de você para com você mesmo, de você para com o outro, de você para com a natureza, de você para com a vida, de você para com outras vidas que por acaso aparecerem nesse planeta. A relação boa para com a Terra, que é nossa mãe, e a relação boa com o todo, do qual nós somos parte. Eu quis colocar... Bom, aqui está funcionando. Eu quis colocar a palavra Deus e disseram: não coloca Deus porque vai afastar muita gente que se diz gnóstica e ateu. Coloque o todo, do qual nós somos parte. E de fato a paz, ela não existe, ela resulta dessas relações. E o ser humano é um nó de relações, voltado em todas as direções. Na medida que nós alimentarmos essas relações boas uns para com os outros, com a terra, com o todo, nós teremos a discreta e possível paz que pode ser saboreada e vivida nesse pequeno planeta, a única casa que nós temos para habitar. Quero terminar, se vocês me permitem, utilizando uma frase da tradição judeu-cristã, que está no livro da sabedoria, mas que creio que todos podem comungar com ela. Aí o texto diz, no capítulo 11, os evangélicos sabem muito mais da Bíblia do que nós católicos. No capítulo 11, versículo 23, 24, se diz em forma de oração: ó Senhor, Tu criastes todas as coisas. Tu não odeias nenhuma delas que criastes, senão não as terias criado. Tu amas a todos os seres, porque Tu és o soberano amante da vida. Então, se nós aderirmos a alguém que é um soberano amante, um apaixonado pela vida, não vai permitir que a nossa vida definhe, desapareça da face da terra. A vida é chamada a mais vida, a vida é chamada a irradiar. Nós nascemos no coração das grandes estrelas, elas brilham e nós devemos brilhar como essas estrelas. Então nós optamos pela vida, pelo brilho que ela traz, pela alegria que ela nos proporciona e pelo bem que ela causa a todos os demais seres vivos. Muito obrigado. Parece que necessidade do ser humano de buscar a divisão. Onde nasce? Alguns pensam, ou alguma religião chama de o inimigo é que faz, outro, cada um tem sua versão. Do seu ponto de vista pessoal, por que o ser humano se empenha tanto em ter seus diferentes times, digamos? Não sei se se entende a pergunta. Meu português meio.
Meu caro Leonardo Boff, eu fui um seminarista expulso do seminário franciscano em 1962, no Concílio Vaticano II. Eles pensavam que cortando as cabeças iam eliminar o movimento que vinha por baixo. Tá? E eu diria o seguinte: eu gostei mais da sua entrevista na televisão que me trouxe aqui. Falou das religiões, que são instituições, são doutrinas, tudo isso aí, e falou da espiritualidade. A espiritualidade é uma coisa mais individual. Eu diria o seguinte: se eu fosse um mestre, Leonardo Boff é um dos meus mestres. Eu tenho outros, mas esse é um dos meus mestres. Eu diria para os meus discípulos o seguinte, se vocês querem me seguir, não me sigam. Não me sigam. Faz teu próprio caminho, seguindo a voz do teu coração. Que não tem instituição que preste, seja religiosa, política, o que for, se não for composta de indivíduos livres, que tem sua própria cabeça, tem sua independência, e cada um tem que fazer o seu caminho, senão não tem solução. Tá? E eu vim aqui para polemizar com o meu mestre aqui hoje. Já que ninguém se arrisca, eu vou me arriscar, com o risco de vocês me derem garantia que eu posso passar aqui para fora quando terminar de fazer a provocação. Eu diria o seguinte, eu escrevi isso, mas não chegou. Escrevi até para a Comissão da Anistia, polemizando com meus mestres. Aí eu falo que o Leonardo Boff cometeu um grande equívoco naquele livro Ethos. Ethos, como é que é? Um pacto universal. Ele disse que tem que fazer um pacto entre os excluídos, humanos, animais, vegetais, enfim, todos os seres vivos. Ele esqueceu das pedras, que também são vivas lá, o Leonardo. Anotei essa falha. Esqueceu das pedras. Aí ele diz o seguinte: um pacto entre os excluídos, a começar pelos humanos. Eu acho que aí é um grande equívoco, meu caro Leonardo. Como velho franciscano, aí eu vou me permitir. Eu, quando cheguei em casa depois do expulso, sabe por quem eu fui recebido? Deve conhecer ele, Frei Jerônimo Bach. Conhece? Meu tio. Ele chegou, me recebeu na porta da igreja e disse assim: eu temia que isso fosse acontecer, mas tu nunca vais deixar de ser um franciscano. Essa foi uma praga que ele me rogou. Eu diria para vocês o seguinte: vamos simplificar as coisas, sabe? Hoje nós temos um jesuíta franciscano governando a igreja. Isso aí me dá... Porque em São Francisco está toda a doutrina. É só seguir seus passos, é se ligar com a natureza, com os animais, com os bichos, com todos os seres vivos, a começar pelos humanos, pagando sua dívida com a natureza, meu caro Leonardo Boff. Em função desse equívoco, que eu acho que é um grande equívoco, se formou depois o grande equívoco do meu outro grande mestre, que é o Frei Beto. Baseado nisso, ele fez o Fome Zero. Fez o Fome Zero do jeito que o diabo gosta. Vales, bolsas, Bolsa Família, tudo isso aí. O que aconteceu? Nós estamos destruindo a cidadania, nós temos que dar trabalho, fonte de renda, mutirões remunerados em defesa da ecologia. Não dá bolsa. Isso aí ocasionou isso aí, tá? Destruição da cidadania. Isso que eu queria colocar para o senhor aqui, no sentido de economizar. Porque falar que o senhor é bonito, que o senhor é sábio, todo mundo vai dizer, todo mundo sabe. Então eu me arrisco a botar essa polêmica, polemizar com o senhor. Obrigado, Bach. Vamos passar, Juliana, próxima escrita. Olá, Leonardo. É uma honra, gratidão por estar aqui. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre um tabu, principalmente aqui no Sul, comer carne. Então, a gente sabe que 80% do desmatamento da Amazônia é pela criação de gado e de grãos que vão para a alimentação desse gado, né? Gado, essa palavra foi inventada, na verdade são vacas e bois
que tem famílias e filhos. Mas, enfim, eu gostaria que tu comentasse um pouquinho, Leonardo, sobre o movimento do vegetarianismo e veganismo, que é visto com muita desconfiança, essa gente esquisita que não come carne, que são verdes e tem uma aparência estranha e doente, mas que, na verdade, se a gente parar para pensar, o absurdo que é colocar um pedaço de animal morto no nosso prato. Então, seria uma ação muito prática e imediata para a gente tentar salvar a natureza. E acho que vai muito em conta do que tu falou, né? Os nossos irmãos menores. Se a gente colocar mais vegetais, mais alimentos saudáveis no nosso prato, como disse o professor Hermógenes, quando ele se tornou vegetariano, ele estava salvando o outro e a ele também. Comenta pra gente um pouquinho isso, Leonardo. Obrigada. Muita vitamina D. Obrigado, Juliana. Falou bem na hora daquela hora do momento de fome de todos nós. Eduardo está contando. Se foi a Juliana, agora é a Eduardo. Eduardo. Aqui. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Eu venho de uma experiência particular, que é a Rede Ecumênica da Juventude, que reúne a juventude religiosa, política e social aqui no Brasil. Os desafios apontados nos apresentam um panorama muito assustador em relação ao futuro. Em termos de juventude, quais os caminhos que podem ser apontados e assumidos, em termos, sim, de união e diálogo interreligioso, mas também políticas públicas, e como há essa relação do Estado com as diversas instituições religiosas do Brasil. Agora se inscreveu o Rodolfo, que é o último inscrito. Então, levanta aí. Boa noite. Eu venho da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. A minha pergunta, professor Leonardo, é como, em tempos aí de um avanço da teologia da prosperidade, nós podemos buscar o denominador comum com essas igrejas que pregam essa teologia? Muito bem, não chegou nenhuma por escrito, a gente vai passar então a palavra agora para o Leonardo. Eu até queria, ele está anotando aqui, quando se falou de políticas públicas para a juventude, queria celebrar e repartir com vocês que hoje, um dos programas da nossa secretaria tem um curso pré-vestibular totalmente gratuito e destinado a alunos de escola pública. Nós já estamos em 30 municípios e temos 3.000 alunos. E hoje ele é só destinado à escola pública, quem não tem condição de pagar. E hoje iniciou as aulas nesse cursinho em todo o estado do Rio Grande do Sul, um benefício extraordinário para a juventude. Então, um dia também muito bonito aí para o trabalho da nossa secretaria e para a juventude do nosso estado. Leonardo. Bom, deixa eu responder rapidamente. A pergunta do Pablo. Nós aprendemos das ciências biológicas, da nova cosmologia, que há dois tipos de sistemas, sistema fechado e sistema aberto. Normalmente, cada cultura se constituía como um sistema fechado. E elas estavam distribuídas no mundo como células fechadas, e dentro dessas células se buscava a identidade dessa cultura. E quem cria e reforça a identidade e dá coesão social, geralmente são os caminhos espirituais das religiões. Por isso hoje, que há uma avassaladora destruição das diferenças culturais, onde se agarram os povos? Se agarram a religião de uma forma muito profunda, até de forma fundamentalista, porque querem salvaguardar a sua identidade. E aí pode se transformar até como terroristas. Mas são sistemas fechados. Agora, a vida mostrou que, na verdade, todos os sistemas são abertos. É como uma célula que continuamente troca matéria e energia com o meio. E se ela não faz essa troca, ela sucumbe. Então, hoje, todas as culturas têm que se abrir ao diálogo com os riscos que esse diálogo envolve. De expor a sua identidade, enriquecê-la a partir dos fundamentos dela e, ao mesmo tempo,
fazer um equilíbrio com os elementos novos da perspectiva do ganha-ganha e não do ganha-perde. Então, quando as culturas se sentem ameaçadas, elas se fecham e se reafirmam para poder sobreviver. Daí vem os fundamentalismos, os fechamentos, etc., e as exclusões dos demais. Quando elas se abrem, elas têm a chance do diálogo, de se enriquecer, de enfrentar os riscos que são inevitáveis, mas é a partir de onde a sua identidade pode se enriquecer. Então eu acho que nós vivemos hoje esses dois confrontos entre sistemas abertos, que ficam enrijecidos, e sistemas fechados, enrijecidos, e abertos, que continuamente renovam a sua identidade e por isso podem crescer e garantir o seu futuro. Aquilo que Heriberto Bach diz, eu fundamentalmente concordo, não discordo disso não. A minha preocupação no ethos mundial é saber qual é o consenso mínimo que todos podem assumir face a um comportamento coletivo da humanidade, já que há tantas culturas e tantos projetos éticos diferentes. Então, meu esforço é buscar aquelas constantes antropológicas, aqueles dados que estão presentes em todos os seres humanos, e eu identifico fundamentalmente a categoria do cuidado. Já uma grande tradição que vem dos romanos e culmina em Heidegger, no Ser e Tempo, que define a essência do ser humano, não pela inteligência, nem pela liberdade, nem pela criatividade. O ser humano é um ser de cuidado. E nós estamos aqui porque nossas mães, quando nascemos, tiveram infinito cuidado de nos acolher. Porque se estivéssemos sozinhos do berço, não saberíamos como descer e buscar nosso alimento. Então nós existimos porque há cuidado. Cuidado de tudo aquilo que o próprio universo equilibrou, todas as energias, numa dose tão sutil que permitiu a evolução crescer e emergir a vida que nós somos. Então, inicialmente devemos trabalhar com o pacto natural, com aquilo que os sociólogos chamam o contrato natural, e não só o contrato social que fazemos os acertos entre nós. O contrato natural, essa reciprocidade, essa mutualidade que existe entre nós e a natureza. A natureza nos dá tudo o que nós temos e precisamos para viver. E qual é a nossa resposta? Nossa resposta seria gratidão, respeito, cuidado. E nós estamos destruindo, estamos agredindo, estamos transformando nesse planeta num matadouro e não em algo vivo. Então eu acho que vale primeiro, sim, estabelecer esse pacto social unido ao natural, para aí depois ir ao encontro da comunidade de vida, que estão nossos irmãos e irmãs, e a gente sabe hoje que todos os seres vivos têm o mesmo código genético de base, os mesmos 20 aminoácidos, as mesmas 4 bases fosfatadas. Todos, desde a ameba mais originária, as grandes florestas, dinossauros, colibris e nós. Somos todos irmãos e irmãs que temos os mesmos tijolinhos de base de construção, as pedras também. Então tudo isso forma a totalidade daquilo que nós chamamos de natureza, e nós um elo dessa natureza. Então a ética mínima tem que partir disso que todo mundo tem, e pode desentranhar isso e viver. Eu acho que é o consenso mínimo. Eu mesmo discuti em vários encontros mundiais sobre ética, na ONU, na Alemanha, o CRIM tem um instituto de ethos mundial, e eu acho que é o caminho de buscar nos seres humanos aquela base comum sobre a qual todos podem ter um consenso mínimo para termos comportamentos adequados que nos ajudam a conviver e não nos bifurcar, e ao mesmo tempo nos sentir inseridos na natureza. Então eu acho, você tem razão, que o esforço humano é descobrir o seu mestre interior. Mesmo quando falamos do seguimento de Cristo, nós cristãos, não é simplesmente inspirar-se em Jesus Cristo, é tentar fazer aquilo que Ele fez.
Então é ser mestre de si mesmo. E tem como fruto, que eu considero o dom mais precioso da vida, a liberdade interior. Tem que ser livre, dispor da sua vida, não sentir superegos castradores que diminuem a você. Isso é fruto da escuta desse mestre interior, dessa voz que nunca nos deixa, e por mais que fujamos, ela sempre nos acompanha. Então eu acho que o desafio de cada pessoa humana e Jung chama processo de individuação, essa integração do consciente com o inconsciente, esse diálogo com o eu profundo, que faz com que cada um seja pai e mãe de si mesmo e seja mestre de si mesmo. Esse é o maior desafio para cada existência humana. Muitos não conseguem isso. Tem que seguir leis, normas, princípios, religiões, etc. Eu acho que tudo isso tem função na medida que são arcabouços, são instrumentos que nos ajudam a fazer a nossa experiência e fazer o nosso caminho. Então seremos livres e vamos moldando a nossa existência conforme o projeto que está na nossa cabeça e no nosso coração. A Juliana, os vegetarianos. Veja, o ser humano, quando apareceu, os nossos ancestrais, há 65 milhões de anos atrás, eles viviam nas copas das árvores e se alimentavam de flores. E foi uma coisa curiosa no processo de evolução, que simultaneamente que apareceram nossos ancestrais, apareceram as flores. Porque antes o universo todo, as florestas eram verdes. De repente vem as flores e junto aquele ser que depois evoluiu e acabou aqui na Tâmara, acabou aqui no Fabiano. Então nós vivíamos de flores e de brotos. E eles tremiam de medo dos dinossauros que podiam chegar lá em cima e matá-los. Quando os dinossauros desapareceram, naquele grande tsunami, aquele grande armagedão ecológico que houve, eles desceram e começaram a comer de tudo. Eu tenho dificuldade em aceitar um vegetariano estrito, por uma razão ecológica, porque cada cabeça de gado, vaca ou boi, pela ruminação e flatulência, ele emite por ano 50 quilos de metano. O metano é 23 vezes mais agressivo que o dióxido de carbono. Nós temos no Brasil mais cabeça de gado que cabeça de pessoas. Então, dele a comer churrasco, gente, comer carne, porque senão o metano... Não, eu respeito o caminho dos vegetarianos, que de alguma forma vale aquela norma antiga que os antigos diziam: mors tua vita mea, a tua morte é a minha vida. Eu mato um pé de alface, eu corto um pé de cebola, eu estou comendo. Agora, a gente pode ter outra interpretação que os biólogos dão. A carne do animal, do frango, das coisas, elas se humanizam dentro de nós. Elas são parte desse processo cosmogênico, biológico. Eles não desaparecem, entram na nossa constituição e levamos avante a eles de outra forma. Então eu acho que é uma opção válida, até saudável, as pessoas sentem um bem-estar maior com sendo vegetarianas, mas eu acho que nós devemos buscar o caminho do meio, e hoje talvez seja urgente, porque o acrescimento dos gases de efeito estufa estão ameaçando o planeta. O último relatório da comunidade científica norte-americana, não de algum outro cientista, comunidade científica norte-americana, que mandaram um documento na Rio+20 para os representantes dos povos decidirem sobre bases seguras, que se nós continuarmos como estamos, entre os anos 2025 a 30, a Terra poderá conhecer o que eles chamam o aquecimento abrupto, de próximo a 2 graus pula
a 4, 5, até 6 graus. Com essa temperatura, as formas de vida que conhecemos não vão poder adaptar-se e nem minorar os efeitos maléficos, vão desaparecer. E aí vem a advertência deles. Grande parte da humanidade poderá desaparecer. Alguns milhões se salvam em ilhas e portos, mas a grande parte não conseguirão sobreviver. E dizem, esse alarme é uma última chamada que a nossa consciência de cientistas faz à humanidade. Vocês que são os decision makers, que tomam decisões, pensem que decisões se vão tomar. E jogaram no lixo essa advertência. Que os interesses econômicos das grandes petroleiras, as grandes empresas que exploram o minério, estão mais interessadas nisso do que em salvar a vida humana. Então eu acho que devemos buscar uma medida de equilíbrio para que a totalidade seja salva, e aqueles que se irem e se realizarem como vegetarianos, bem o fazem. Mas aqueles que saboreiam também um bom churrasco, uma boa comida, uma boa carne, também estão na sua razão. A Eduarda, não é Eduarda, não é Eduarda. Olha, eu acho que a juventude hoje é uma das grandes vítimas do sistema imperante, que explora todos os seres humanos e fundamentalmente explora todos os bens e recursos da natureza. Os jovens são como que reféns de um processo de consumismo, de propaganda, que sequestra o seu imaginário